apoiando só. Beleza, começou a gravação. Então, gostaria de primeiro começar dando um bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, né? Professores, coordenadores, diretores e principalmente estudantes aqui para esse nosso primeiro momento com as turmas do primeiro e do segundo ano de administração, né? Nessa nossa primeira aproximação com relação à estruturação dessa estratégia de ensino que são as APNPs, né? Tem algumas coisas a comentar com vocês de forma mais específica para ordenar um pouco melhor, né, a nossa estruturação. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de estar presentes na reunião de ontem, né? A gente tem aqui, infelizmente, uma limitação com relação à sala. A gente está tentando, inclusive, se aprimorar nesse sentido. Talvez na próxima reunião geral a gente pense em alguma outra plataforma. A gente tentou para esse primeiro momento e não conseguimos. A gente, como eu coloquei na reunião geral, o IFRJ tem um pacote pago do Google chamado G Suite, que limita mesmo a quantidade de pessoas no chat. Essa limitação, ela nunca foi, digamos assim, exercida. No início, lá em março, quando realizávamos algumas reuniões e tal, a gente sabia que o limite era 250 pessoas, né? Mas, na verdade, 250 pessoas sem digamos assim, usar o limite que está previsto no contrato celebrado lá, né, com o Instituto e com o Google. E aí soubemos mais recentemente que o G Suite só permite 100 pessoas, né? De todo modo, eu vou encaminhar a gravação da reunião de ontem para todos que se inscreveram lá por e-mail, e a gente vai tentar uma outra estratégia para garantir uma participação mais ampla das pessoas nos próximos momentos, né? Bom, dito isso, explicado também no início com relação à autorização do uso de imagem e áudio, né, dos que estão aqui participando, eu gostaria de abrir esse primeiro momento para dúvidas gerais. Se existe aqui, por parte de vocês, estudantes ou professores também, né, nós realizamos algumas reuniões, muitas, né, reuniões gerais no campus, né, se existe alguma dúvida a princípio, e depois eu vou seguir um script, só para que vocês entendam o que a gente vai falar. Vamos falar aqui com um pouco mais de detalhes sobre a questão da criação dos e-mails padronizados, né, para a gente poder acessar a plataforma do Google Classroom. Vamos falar também sobre a questão da plataforma Google Classroom, como vai ser esse acesso, como vai ser essa inserção, né? Vamos falar também mais detalhadamente, sobre a projeção de horário, né, com relação às postagens das atividades. Vamos falar sobre as ações interdisciplinares que algumas disciplinas vão tocar, e vamos falar também de calendário, falar de conselhos de classe, falar de avaliações, né? Isso é o que está já na pauta. Mas se existe alguma questão, alguma dúvida que vocês gostariam de expor nesse momento inicial, eu vou abrir, então, para que isso seja colocado no chat. Então, por favor, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Pergunta ampla para toda a comunidade. Não? Não, pelo menos até agora não. Beleza. Então vamos seguir. Nós vamos estruturar essa estratégia de ensino, né, das APNPs, usando uma plataforma que foi escolhida pelo colegiado do curso de administração. Essa plataforma é o Google Classroom. Eu não sei se todos aqui já tiveram a experiência com o Google Classroom. Eu sei que alguns dos meus alunos, né, eu sou professor de Química da administração, alguns dos meus alunos já estavam nessa plataforma, né, quando iniciamos as nossas atividades letivas lá em fevereiro. Essa plataforma, o aluno ele entra nessa plataforma, junto com os demais professores, de duas maneiras, né? Peço ajuda até ao Renato, à Dilma, se já estão criando aí essas turmas. Ou eles entram a partir de um código que é disponibilizado,
e aí você, a partir do aplicativo que você baixa no celular ou no seu computador, né? Quando você entra no seu Gmail, lá no canto, do lado da sua foto, tem um conjunto de 9 bolinhas, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês. De repente, acho que fica mais fácil. Todos estão vendo minha tela? Sim. Tá, esse aqui é um e-mail que eu estava exatamente no momento onde eu estava mandando a gravação da reunião geral de ontem, né? Mas olha só, quando você entra no Gmail, você tem lá a sua foto e aqui, ó, esse conjunto, né? Chamado Google Aplicativos, né? Clicando aqui, você tem o Classroom. Quando você clica no Classroom, você pode entrar na turma a partir do código que o professor vai fornecer, né? Ou você pode também ser convidado a entrar nessa turma. Ó, isso aqui são todas as turmas que eu já estou inserido como diretor, né? Mas então, voltando, você pode entrar nessa turma ou por um código que o professor vai fornecer, cada turma tem um código alfanumérico único, né? Ou a partir de um e-mail, né? E aí que entra a questão da padronização do e-mail, que a gente comentou aqui brevemente. O que acontece? A gente sabe que nem todo mundo tem um e-mail que corresponda ao nome, né? Ou fique fácil de identificar o aluno, né? Algumas pessoas colocam lá, né? Por exemplo, meu nome é Anderson Rocha, eu tenho e-mail anderson.rocha@gmail, etc e tal. Mas eu poderia, de repente, ter um e-mail diferente, né? Com outro nome, né? Ou de repente, se eu fosse muito fã do Naruto, colocar lá naruto.csg@gmail, etc e tal. E aí, para evitar que a interação no Google Classroom ocorra sem que o professor tenha dificuldade de entender qual é o aluno que está com dúvida, qual é o aluno que tá realizando aquela postagem, nós decidimos que seria interessante padronizar esses e-mails, né? E aí, eu queria mostrar para vocês aonde vocês podem padronizar esse e-mail, né? Vou novamente apresentar minha tela. Vai aparecer aí para vocês. Eu já entrei aqui direto, mas eu vou fazer o caminho desde o início, né? Quando você entra no portal do FRJ, né? Aqui, ó, você clica aqui, acesse o portal. Você tem aqui, a internet aqui no campus não está tão veloz assim, mas enfim, você tem aqui, ó, informações sobre as atividades pedagógicas não presenciais. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, o documento das diretrizes, né? Para fazer o download, para ler esse documento, isso é importante também, né? Mas você tem aqui, logo nesse início, bem-vindo ao portal IFRJ, essas caixinhas onde vocês podem observar partes do site específicas para cada campus. Então, indo aqui em São Gonçalo, vocês têm lá a saudação, né, sejam bem-vindos ao campus, etc e tal, os cursos que nós temos, mas se vocês olharem aqui, nessa barra de rolagem, no lado esquerdo, existe uma parte chamada Informações Acadêmicas, tá vendo? Clicando aqui em Informações Acadêmicas, vocês entram aqui nessa parte que foi atualizada justamente para ajudá-los nesse primeiro movimento de aproximação. Aqui, por exemplo, ó, existe esses vídeos curtos, chamados apenas por 3 minutos, né? Com referência lá às APNPs. São vídeos curtos que falam de maneira geral o que são as APNPs, que falam sobre a questão do calendário, que falam sobre a questão das atividades síncronas e assíncronas. Isso aqui é uma bela introdução. O módulo de avaliação não foi carregado aqui ainda, porque ainda não está pronto, né? Ainda está sendo preparado. E aqui, logo abaixo, tem tutorial para criação de contas no Gmail para cadastro no Google Classroom, né? Então, vocês podem clicar aqui. Aqui vocês vão ter acesso ao vídeo produzido pelo professor André. Vocês devem estar ouvindo aí E nesse vídeo, ele mostra o passo a passo, não só para você criar esse e-mail, né? Deixa eu interromper aqui rapidinho. Não só para você
criar esse e-mail, mas como é que vai ser o formato desse e-mail? Deixa eu colocar aqui. Aqui, nessa parte aparece. Olha lá. Vai ser nome.sobrenome.ifrjsg.ano semestre de entrada @gmail.com. Pensamos nessa forma aqui porque muito pouco provavelmente o Gmail vai negar a inserção do e-mail nesse formato, por conta das informações. Então, deixa eu dar um exemplo claro para que vocês não tenham dúvidas com relação a isso. Se alguém puder copiar esse formato aqui, que está na tela, de e-mail, e colocar no chat, para ficar claro para todo mundo, fica mais fácil. Mas vamos supor, vou me usar como exemplo, eu me chamo Anderson Rocha da Silva, né? Vamos supor que eu seja aluno de administração e que eu tenha entrado no curso de administração em 2021, ou seja, no primeiro semestre de 2020, né? Bom, eu tenho 2 sobrenomes, o Rocha e o Silva. Eu gosto, por exemplo, na verdade eu gosto dos dois, mas vamos supor, eu gosto, por exemplo, do Silva. Então tá. Então o e-mail que eu vou propor para o Gmail, para criar, vai ser anderson.silva.ifrjcsg.2021. 2020, ou seja, 20201, para dizer que eu entrei no primeiro ano de 2020, @gmail.com, né? Muito pouco provavelmente você vai encontrar algum e-mail já cadastrado com esse formato, né? Então, esse é o primeiro movimento que vocês já podem fazer, né? Criar esses e-mails. Depois que vocês criarem esses e-mails, vocês vão ter que informar esses e-mails criados para a gente a partir desse formulário, né? Tem aqui também um vídeo explicativo para preenchimento do formulário. Mas o formulário na plataforma Google é bem fácil de você entender, né? Tá aqui, ó, cadastro de e-mail padronizado para o uso da plataforma do Google Classroom, né? Então, olha aqui, ó. Aqui já tem orientações para quem não viu o vídeo, né? Mas eu recomendo que todos assistam o vídeo, porque lá no vídeo, inclusive, se coloca a respeito dessa possível sobrecarga, né? Tem gente, isso apareceu até ontem na reunião geral, alguns alunos colocando assim, mas eu já tenho um e-mail, digamos assim, com o meu nome e tal, um e-mail mais formal, eu preciso cadastrar outro e-mail? Sim, é importante que você faça de fato esse cadastro para a gente poder ter esses dados de identificação. Mas aí eu entendi que essa pergunta feita pela aluna ontem na reunião geral tinha uma outra preocupação, que caramba, então agora eu vou ter que administrar 2 caixas de e-mail? Se você assistiu o vídeo, o tutorial, o professor André também coloca lá uma forma de você, na verdade, administrar uma caixa de e-mail só, vinculando esse novo e-mail para tudo que chegar nele ir para o e-mail que você já usa habitualmente. Então, assim, não vai ter sobrecarga, né? E aí aqui, repara, em forma de texto, é colocado aqui para vocês o passo a passo disso, né? Então, olha lá, o exemplo. João Miguel Moraes Silva ingressou no FRJ no 2º semestre de 2018. Olha os formatos possíveis. Isso fica a critério de vocês, porque cada um aqui, na verdade, pode preferir um sobrenome a outro, né? Isso aí é com vocês mesmo. Então, olha lá, pode ser joão.silva.ifrjsg2018-2@gmail. Pode ser joãomiguel.moraes.ifrjsg. Enfim, vários exemplos aqui, né? Aqui também, nesse texto, tem o link para vocês olharem um vídeo, se vocês quiserem, e aí começa aqui o cadastro, né? Tudo que tem asterístico significa que é a resposta obrigatória. Seu nome completo, sua matrícula, se você souber, né? Por isso que não está aqui com asterisco. O seu curso, né? Resposta obrigatória. O seu ano ou período. No caso de administração, a gente está falando de ano, né? 1º, 2º, 3º ano, enfim. E aí, o seu e-mail padronizado, que foi criado. Presta atenção para você colocar aqui de maneira correta, não cadastrar aqui com algum equívoco de digitação, né? Se você for menor de idade, aproveita essa oportunidade também e coloca aqui um e-mail do seu responsável. Isso vai ser importante para a gente também. E aí você envia, né? Bom, com base no preenchimento desse formulário, a gente vai passar depois para uma nova fase de inserção de alunos nessa plataforma, que vai contar
justamente com o envio, né, do convite das turmas por esse e-mail padronizado, certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Alguma dúvida? Não? Beleza, Kaila, obrigado. Beleza, beleza. Galera aqui respondendo, João, Laila, saudade de você, gente, meu Deus do céu. Tá, vamos seguir. Não gosto nem de ficar falando muito, que eu me emociono fácil. Então, já parei aqui a apresentação. Derek também falando aqui. Oh, meu Deus. Tá, vamos seguir. Então, vai rolar essa criação nas turmas do Google Classroom. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Gleice pode até falar também de tópicos importantes, que isso foi dito ontem, né? Eu justifiquei... Oi? Desculpa te cortar. O Derek, eu acho que tem uma dúvida. Opa. Fala, Derek. Você quer Bom falar dia, também? Anderson. Bom dia, meu garoto. Bom Pode dia a falar. todo mundo. A minha dúvida é se nessa semana, eu sei que você já falou que terão as reuniões com as outras turmas, só que essa semana terá alguma coisa de, entre aspas, atividade não letiva para a gente já ir se acostumando? Ótima pergunta, Derek. Deixa eu te explicar. Era justamente isso que eu ia falar. Eu até citei a Gleice, porque assim, ontem eu justifiquei, né, a ausência da Gleice e do Thiago Giannini na nossa reunião geral, mas é bom reforçar o que foi dito ontem, né, com relação a essa questão do atraso na entrega dos chips e dos tablets, né, do edital conectividade. O Campus São Gonçalo acordou, não só na reunião entre coordenadores, mas também na reunião dos seus colegiados, que não haveriam postagens letivas enquanto não ocorresse a entrega da primeira leva, né? Inclusive, isso ontem foi colocado com uma certa preocupação, alguns alunos querendo uma definição se isso vai atrasar muito, o que vai acontecer se atrasar muito, etc. e tal. E eu até deixei claro ontem na reunião que, obviamente, que isso vai trazer um impacto. Se começar a rolar um atraso muito grande, isso vai trazer um impacto que pode provocar uma edição do calendário, né? Mas o que vai ocorrer nesse momento inicial, Derek? A gente está se aproximando, a gente está construindo as turmas, mas não ocorrerão postagens letivas, o que não significa que não possam ocorrer interações que não sejam letivas, entende? De repente, algum professor postar uma saudação lá, sejam bem-vindos, tal, para a galera ir testando. Inclusive, nessa parte de informações acadêmicas lá, no site do Campus São Gonçalo, existem ali outros vídeos, outros tutoriais que mostram possibilidades de interação no Google Classroom para vocês entenderem. Mas eu sei, gente, que são muitas informações. E eu queria muito passar para vocês essa sensação de que a gente vai tocar as coisas com tranquilidade, que a gente vai se aproximar dessa nova estratégia, que a gente vai experimentar e que a gente, obviamente, vai ter dúvidas no meio do caminho, mas as coisas vão acabar sendo sanadas mesmo conforme a roda for girando, né? Mas enquanto não houver a entrega desses insumos, pelo menos para a primeira leva que se inscreveu no edital, aliás, reforço, né, já teve a segunda chamada do edital, e provavelmente teremos aí uma terceira chamada, já que esse edital é algo contínuo, a gente não vai realizar postagens letivas, justamente porque a gente entende que, se agíssemos assim, poderíamos deixar algum aluno sem acesso de fora. Beleza? Beleza, obrigado, Anderson. Tranquilo, meu garoto. Mais alguma dúvida, gente? Bom, se não temos dúvidas, deixa eu falar um pouco mais de detalhes, como... Opa. Beleza. Diga aí. A Clara Guadalupe pergunta se teremos aulas ao vivo ou somente atividades. Perfeito. Como é uma pergunta de todos, eu vou ler aqui, ao invés de responder no chat. Legal. Vamos lá. As aulas ao vivo, elas são chamadas nesse novo contexto. A gente está aprendendo todo um vocabulário, né, que a gente não usava muito. Existem dois tipos de atividades quando a gente fala dessa questão das atividades pedagógicas não presenciais. As atividades classificadas como síncronas e as atividades, saúde, amiga,
e as atividades classificadas como assíncronas, né? As atividades síncronas são aquelas que acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, agora a gente está fazendo uma atividade síncrona, porque está todo mundo conectado em tempo real aqui, nesse momento, né? E as atividades assíncronas são aquelas que você pode ver depois. Então, por exemplo, quem por acaso não está aqui agora e assistir essa gravação hoje à tarde ou amanhã, ele, na verdade, está fazendo uma atividade assíncrona. Como se organizarão as atividades propostas por APNPs em cada disciplina? Elas se organizarão preferencialmente de forma assíncrona. Então, assim, isso já fala um pouco até da organização de como isso vai ser, né? Vocês saberão com antecedência um horário de postagem semanal das disciplinas. Traduzindo, vocês já vão saber que segunda-feira, por exemplo, quem vai postar o material vai ser Química e Filosofia. Que terça-feira vai ser, por exemplo, Matemática e Português. Que quarta-feira vão ter 3 disciplinas, Artes, História e Geografia, e assim sucessivamente. Ou seja, vocês vão saber a rotina de postagens de cada disciplina por dia. E o professor, ele vai propor uma atividade obedecendo primeiro essa postagem assíncrona. Ou seja, vamos supor, eu disponibilizo para vocês um trecho que eu gostaria que vocês lessem do livro, né? E aí faço algumas perguntas em cima daquele trecho. Isso é uma atividade. Ou eu poderia propor também para vocês, usando, de repente, uma videoaula que eu achei no YouTube, né, gravada já no YouTube, uma videoaula, sei lá, de 3 minutos, uma breve introdução de determinado assunto, e na sequência eu posto para vocês o que eu gostaria que vocês realizassem em cima daquele vídeo, né? Ou ainda, eu poderia pensar em propor para vocês que vocês fizessem uma resenha crítica, usando um documento no Google Docs, enfim. Existe aí uma diversidade de atividades, né? Essa postagem ela vai ocorrer, primeiramente, de forma síncrona nessa plataforma. E aí vocês vão ter tempo de ler, vão ter tempo de assistir o vídeo que for, se for o vídeo, né? E de, inclusive, ter dúvidas. Daí a importância da gente ter essa interatividade na plataforma. Por quê? Não ocorrerão aulas síncronas, ou seja, o professor não vai poder introduzir a matéria nova dando aula, né? O que ele vai fazer é postar a matéria, e aí, conforme a turma for dando feedback, por exemplo, eu postei uma atividade lá e um aluno, por exemplo, não entendeu muito bem o que eu estava querendo que ele fizesse. Não, professor, o que tem que fazer aqui, afinal de contas, né? Você colocou aí esse trecho do vídeo, mas eu não entendi direito o que é para fazer nessa tarefa. Ele vai postar isso. O Google Classroom, ele se assemelha muito a um grupo de Facebook, né? E abaixo de cada atividade que você posta, tem lá a possibilidade de você interagir respondendo aquela postagem. E aí eu posso perceber, diante das dúvidas que surgiram na turma, que vocês precisam de um momento para que eu explique melhor o que eu gostaria que vocês fizessem naquela tarefa. Aí sim, eu marco com vocês um momento síncrono para tirar dúvidas, para esclarecer, para orientar melhor o que eu gostaria que fosse feito naquela determinada tarefa. Esse momento síncrono, ele também respeita o horário da minha disciplina. Ele não é aleatório, ele não é em qualquer momento da semana, em qualquer horário, de acordo com a cabeça do professor. Na verdade, o professor posta sabendo o horário de postagem e realiza os momentos síncronos possíveis, também respeitando aquele horário destinado à sua disciplina. Mas e se de repente ninguém puder no horário que o professor quer fazer um momento síncrono? Será que ele poderia fazer em outro momento? Claro que sim, desde que todos da turma estejam cientes e concordantes com esse novo horário, né, para essa tirada de dúvidas. E todo momento síncrono é gravado, todo, justamente para que possa gerar consulta depois, para quem quiser rever alguma coisa, quem ainda ficou com dúvida, ou para quem quiser, ou para quem não pôde estar presente naquele determinado momento, poder rever também. Então, todos esses momentos síncronos
serão gravados sim. Eu não sei se eu respondi as perguntas. Só um minutinho, Anderson. Eu vou pedir para quem tem pergunta, por favor, se inscreva pelo chat, mais uma vez falando. E aí eu tenho a pergunta da Andressa, vou ler para você, tá? Tá bom. As aulas serão encurtadas? Tipo, o currículo de matérias vai ser mais enxuto? Boa pergunta, Andressa. Então, a gente está migrando para uma estratégia de ensino. As APNPs, elas são uma estratégia, né? Elas não são uma estratégia tão efetiva quanto o desenvolvimento presencial. A gente tem que ter isso na cabeça, né? O melhor dos mundos é se a gente pudesse estar de forma presencial, desenvolvendo as nossas aulas em sala de aula, tendo os nossos espaços aqui preenchidos, tendo a interação e tudo isso. Bom, ciente de que a APNP é uma estratégia, de fato, o que o professor pretende desenvolver usando essa estratégia vai ser aquilo que ele considera, digamos assim, mais essencial do todo da ementa, né? Pensar na lógica de varrer a ementa por completo na estratégia de APNP é justamente reforçar uma lógica que a gente não gostaria de reforçar, que é do espelhamento do presencial no remoto, sabe? A gente está adotando uma estratégia e aí a gente entende que quando for possível o retorno presencial, a gente vai conseguir, digamos, reforçar, né, retomar, tirar mais dúvidas, ver como é que foi o balanço desse momento usando as APNPs. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, as disciplinas vão desenvolver, digamos assim, o que consideram mais essencial. Ocorrerá, sim, um enxugamento das emendas. A Kayla pergunta se terão aulas gravadas. Sim, como eu coloquei anteriormente, qualquer atividade síncrona, ela vai ser gravada para que o aluno possa não só rever, se de repente ele... Porque isso acontece, né, gente? A gente, às vezes, na aula acontecia isso. A gente tirava uma dúvida e você voltava para casa e aí aquela dúvida ainda permaneceu, mesmo que você tenha perguntado. Aí você pergunta novamente isso na próxima aula. Então, a atividade síncrona vai ser gravada para oportunizar essa tirada de dúvidas mesmo. Até então, nenhuma pergunta. Perfeito, perfeito. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui seguir para uma apresentação, para mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente está organizando esse momento de postagens, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela inteira. Mais uma vez, agradecendo a paciência de vocês, o tempo todo ver minha tela aí sendo compartilhada. Entendendo também que a velocidade aqui não é das melhores. Vamos lá. Todos estão vendo? Olha, gente, desculpa, o telefone aqui da sala das direções está tocando. Vamos, eu não posso sair daqui agora para atender, mas vamos lá. Olha, todos estão vendo minha tela? Alguém dá um feedback aí, porque eu não vejo mais vocês. Sim, Anderson, estamos vendo, sim. Valeu, Rosane, obrigado. Olha só, gente, esse era o nosso horário original, né? Que nós tínhamos aqui para os 3 anos da administração. Segunda, terça, quarta, quinta. Tá vendo? Bom, inclusive com alguns contraturnos. O colegiado de administração, ele resolveu operar uma redução de 50% na carga horária semanal. Justamente por esse entendimento. Gente, esse telefone no fundo está atrapalhando vocês? Eu posso rapidinho interromper aqui, ir lá, desligar o telefone e voltar. Nada aqui. Ah, então tá. Então só tá atrapalhando a mim mesmo. Tudo bem. Vamos seguir. Então, assim, reparem. Antes, nós tínhamos lá, para o turno de administração, um horário que ia de 7 a meio-dia, tá vendo? Agora, o horário das postagens, ele fica mais concentrado no fim da manhã, né? Claro que a gente aqui deseja que vocês se organizem e tentem criar uma rotina que evitem ficar, de repente, às vezes de madrugada, ou enfim. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito especial e que está todo mundo
também com esse relógio biológico aí desajustado, né? Mas aí nessa redução de carga horária, a gente concentrou as atividades mais para o final da manhã, com alguns poucos contraturnos. Esse horário ainda não é um horário fechado. O coordenador de disciplinas básicas, o Francisco, ficou de dar uma última revisão nesse horário para publicar um horário global, envolvendo todos os cursos técnicos do campus. Mas é só para que vocês tenham uma ideia. Ó. Por exemplo, vocês já saberiam que segunda-feira ocorreriam postagens de matemática, biologia e física, dando um exemplo, né, para a turma do primeiro ano. Já a turma do segundo ano teria postagens de química, de sistemas de informação gerencial e de fundamentos da economia, né? E assim, para cada dia da semana, um grupo de disciplinas. Diferente da lógica presencial, onde você tinha, às vezes, uma disciplina que dava aula segunda, depois quarta, né? Uma disciplina, sei lá, de 6 tempos. Tinha 2 tempos na segunda, 1 tempo na quarta. Ou então, às vezes, disciplinas que eram mais dispersas ainda, né? 6 tempos. 2 tempos na segunda, 2 tempos na quarta, 2 tempos na sexta. Por conta da questão das postagens, a gente pensou numa organização onde essas disciplinas estão concentradas num dia só, né? Justamente para evitar essa sobrecarga e para organizar melhor, né, as postagens de cada disciplina nessa plataforma. Né? Então, com isso a gente espera organizar melhor a nossa dinâmica. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Ó, temos aí inscritos Alan, Cauã e Andressa Costa. Alan. Alan? Cauã, então. Cauã? Oi. A minha dúvida era se nós vamos ter aula de todas as disciplinas ou algum professor não concordou em participar das APNPs. Muito boa pergunta, Cauã. De acordo com as diretrizes, é possível que um professor avalie que não seja... mas no campus São Gonçalo, todos os professores de todas as disciplinas concordaram com essa estratégia. Então, não vai ter nenhuma disciplina que fique de fora dessa estratégia nesse momento. Isso foi feito em colegiado, essa pergunta, e os professores se colocaram por lá. Alan, a gente pode, se você quiser, ou você coloca a pergunta no texto, ou você pode abrir seu microfone. Bom dia. Bom dia. Então, André, eu gostaria de saber... Fala, garoto. Tudo bem? Tudo. Então, a extensão do calendário vai do dia 26 desse mês até o dia 28 de janeiro, correto? Correto. Então, isso equivale a todo ano letivo, né? Não, isso equivale ao semestre Não, somente letivo. ao Equivale ao semestre letivo. Para os alunos de administração, vocês ainda continuarão no segundo semestre. Então, assim, para vocês, o ano vai terminar no final do segundo semestre letivo, que é em maio, aproximadamente. Ah, sim, entendi. Essa bom? é a minha única dúvida. Obrigado. Tranquilo, meu garoto. Saudade do xadrez. Vamos lá. Quem é o próximo aí? Peraí, posso falar por aqui? Claro. Posso falar por Fala aqui? aí, Simone. Então, vê se eu entendi. Eu vou postar as atividades uma vez na semana para aquela turma, e depois as dúvidas no outro horário marcado da minha aula, é isso? Isso. Não vai, como Só você que falou, essas dúvidas, eram 2 elas não dias, são... vai ser um dia. Isso, vai ser um dia só. Só que essas dúvidas, elas não são, na verdade, essa aula de dúvidas Sim, síncronas, Simone, não são, na verdade, obrigatórias, não. É só se você avaliar de acordo com a demanda da turma, se isso é necessário. E essa atividade síncrona, ela também tem limite, né? Então, assim, só para você entender, você vai ter um encontro síncrono com essa turma que vai respeitar a carga horária que está destinada para sua postagem assíncrona. Tá, deixa eu traduzir. Vamos supor, você tem 2 tempos de disciplina, né, 2 tempos de biologia. Isso significa que você teria um momento síncrono, a princípio, de 1 tempo.
né? Ou seja, 45 minutos de reunião para elaborar. Bom, mas aí você pode avaliar, mas caramba, Anderson, 45 minutos para eu tirar dúvidas da atividade que eu postei é muito pouco. Não tem problema. No dia que você posta, existem outras disciplinas que estão postando ali também. Você pode acordar com os professores dessa disciplina para eles disponibilizarem esse tempo para dar mais tempo para você ter esse encontro síncrono. Só que isso tudo não pode ultrapassar 3 horas de encontro. Isso por conta de recomendações médicas de exposição de tela. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Tem a Fernanda Braga. A Fernanda vai perguntar oralmente ou por aqui? Fernanda? Bom, vamos lá. A pergunta dela é a seguinte: para tirar dúvidas com o professor, será somente o dia da aula dele? Exemplo, o professor passou a atividade na segunda, mas aconteceu algo e eu não consegui ver a atividade. Na terça eu consegui abrir a atividade, mas não entendi. Poderei tirar dúvida na terça ou terei que esperar a próxima aula do professor? Essa pergunta é bem legal também, né? Uma dúvida interessante, porque assim, a gente fica preso numa lógica presencial, né? Porque se fosse presencial, a gente ia ter que contar com esbarrar com o professor no corredor da escola para falar que está com dúvida naquela situação, ou de fato esperar a próxima aula para dizer que não conseguiu, né? No contexto remoto, Fernanda, isso não é dessa forma. O que acontece? A postagem vai rolar, vamos supor, usando o teu exemplo, o professor postou segunda-feira, só que você só conseguiu ler a postagem na terça, não tem problema. Aí você leu e ficou com dúvidas. Aí o que você faz? Você responde a postagem, né? Porque lá no Google Classroom existe a possibilidade de você interagir com a postagem. E, inclusive, você pode responder para todo mundo ver ou responder exclusivamente só para o professor ver. Existe essa possibilidade de você direcionar a sua pergunta ou a sua dúvida para todos da sala observarem também, ou você responder exclusivamente direto para o professor. E aí, o professor vai começar a interagir para você. A tirada de dúvidas, ela pode ocorrer de forma textual. Só que, às vezes, a gente sabe disso, né? Todos nós aqui já vivemos, com certeza, momentos em que não fomos muito bem entendidos quando escrevíamos texto, né? Ou no WhatsApp, ou, enfim, no Facebook, no Instagram. Pode acontecer do professor, com toda a sua boa vontade, explicar em texto o que ele quer e ainda assim você ficar com dúvidas. E aí, nesse caso, o professor pode marcar um momento com a turma, ao vivo, né, síncrono, para se explicar melhor, se expressar melhor o que ele gostaria naquela atividade. Entendeu? Respondido? Perfeito. Sim, entendeu. Mas nenhuma pergunta até agora, Anderson. Perfeito, perfeito. Apareceu aqui agora. Vamos ter atividades em grupo? Gente, vocês, eu acho que vocês estão adivinhando o meu script aqui, hein, gente? Tá tudo certo. Essas perguntas são tudo perguntas encadeadas, chaves, né? Eu ia exatamente falar sobre isso agora. Obrigado, Cauã. O que acontece? A gente tem uma organização disciplinar no modo presencial, né? E no modo presencial, a gente também incentivava ações interdisciplinares, ou seja, disciplinas que se agrupam para fazer uma determinada atividade, né? Isso, no contexto das APNPs, também será incentivado, né? E com uma vantagem: quando um grupo de disciplinas se juntam para realizar uma determinada atividade, isso diminui no total o número de atividades que a turma precisa fazer, né? E para cada disciplina envolvida, traz um ganho de carga horária para desenvolver aquela atividade. Então, sim, Cauã, muito provavelmente haverão disciplinas que farão isso, sim, de forma conjunta. Eu digo muito provavelmente porque, assim, desde as reuniões de colegiado, já ocorreu essa movimentação de algumas disciplinas se agruparem, né? Se Dilma, Rosane quiserem falar um pouco mais sobre isso, aproveitar para fazer a propaganda aí do projeto que já está começando a se erguer. Outras disciplinas também estão pensando nessa situação, né, de atividades interdisciplinares. Fala, Dilma. Ia escrever aqui agora. Então, o grupo de
artes, português e música, né? Nós nos juntamos justamente para promover trabalhos com vocês através dos aplicativos que vocês já conhecem. E aí em que vocês vão produzir música, atividades culturais através dos aplicativos tipo TikTok, Instagram, enfim. Eu não vou falar mais não, porque senão vai estragar a surpresa. Gente, esse TikTok é uma febre, né? Fala aí, Rosane. Então, a gente vai aproveitar justamente o que eles já usam, né? Rosane, fala mais um pouquinho aí, por favor. Então, a gente vai integrar as duas, a mesma turma, né? Ela é dividida, música e artes visuais. Então, vai ser uma turma só. A gente vai integrar. E aí fizemos essa parceria aí com a Dilma, língua portuguesa, e pensamos num projeto integrado. Então, nós vamos criar mesmo estratégias a partir do diálogo com vocês. A gente está pensando de fazer uso dos aplicativos, mas a gente precisa também conversar e saber o que vocês usam, né? Então, deixa a ideia inicial de fazer junto, mas junto com vocês também. Vocês vão ser colaboradores do projeto. A gente tem muita ideia, estamos experimentando, mas a ideia é fazer junto, fazer trabalho coletivo, integrado, eu acho que vai ser bacana. O professor Vanderlei também quer falar alguma coisa aqui. Elisa, depois eu passo sua pergunta. Fala, Vanderlei. Fala, Vandeco. Bom dia, gente, tudo bem? Vou dar só um recado para o segundo ano de administração, porque eu estou conversando com o Vitor, né, que é professor de física junto comigo, e a gente vai desenvolver um projeto de modelagem matemática envolvendo as duas disciplinas, física e matemática, em paralelo às nossas aulas, tá? Então, a gente já está comunicando, a gente já está conversando, e a gente vai afinar melhor como vai ser o desenvolvimento do projeto, mas vai ser uma coisa paralela e vai ser uma comunicação entre as duas disciplinas, tá? Já que elas são disciplinas afins e é fácil a gente desenvolver um projeto para envolver todos os alunos, ok? Ok. Algum Um professor abraço para mais? todos, hein? Saudade de todos aí. Ok. A Elisa Silva está perguntando o seguinte. Anderson, a pergunta é para você. Se a maioria das aulas serão assíncronas, por que exatamente serão usados esses horários das matérias? Não entendi direito essa parte. Ótima pergunta, Elisa. Saudade de você também, né? Elisa do primeiro ano, se não me engano, né? Sim. Então, justamente para não provocar uma sobrecarga num determinado dia, Elisa. Se a gente não tiver uma organização... Simone, seu microfone está aberto. Se a gente não tiver uma organização de postagens, a gente pode acabar tendo uma situação que seria delicada de repente, todos os professores daquela disciplina, e aí, repara, a gente tem aqui anos que apresentam mais de 13 disciplinas. Todo mundo postando num dia só. Isso geraria uma sobrecarga, né, num dia único, e se está todo mundo postando num dia só, muito provavelmente os prazos de entrega das atividades vão acabar culminando num dia só também. Então, para evitar essa sobrecarga de postagens e para organizar melhor o nosso trabalho, mesmo sendo postagens assíncronas, a gente vai ter um ritmo de postagem para cada disciplina, entendeu? Mais alguma dúvida? Bom, então eu vou falar mais de duas coisas. Primeiro, sugerir que vocês explorem a parte do Campus São Gonçalo de informações acadêmicas e olhem lá o calendário, né? A gente vai migrar para a estratégia de APNP. Ah, beleza, Kyla. Essa pergunta justamente é o gancho do que eu vou falar agora. Vocês são sensacionais. Então vamos lá. Lá no calendário, vocês vão poder observar que a gente vai ter momentos de conselho de classe do primeiro bimestre, momentos de conselho de classe final,
etc. e tal. Tudo isso previsto lá no calendário. No caso do curso de vocês, que é anual, conselhos de classe do primeiro, do segundo, do terceiro bimestre até o final. E a gente também precisa que vocês digam para nós, nessa interação, quem são os representantes de turma, se serão os mesmos representantes, se serão outros representantes. Por quê? Também nesse espaço virtual, a gente vai contar com a presença dos representantes no conselho, como era antigamente, né? Como era também no modo presencial. Bom, falando um pouco mais sobre as avaliações. Os professores eles vão postar diferentes tarefas para vocês, né? Algumas tarefas podem ser tarefas mais diagnósticas, tal, e outras tarefas podem ser tarefas avaliativas, né? Tarefas que valem ponto. Bom, de acordo com as diretrizes, o professor pode, no mínimo, ter 2 avaliações para compor a média de vocês e, no máximo, 3 avaliações. Então, por bimestre, são 2 ou 3 atividades avaliativas que serão desenvolvidas, né? E aí você vai ter isso para compor a média. Se a sua média ficar abaixo de 6, nós operávamos no modo presencial com a recuperação paralela, né? Então, de forma igual, nós teremos também uma atividade de recuperação. Mas, para detalhar um pouco mais como vai ser o desenvolvimento disso, né, os alunos que entregarem 50% das tarefas que cada disciplina postar, né, esses alunos eles não irão reprovar, né? Eu falo isso com certo cuidado para vocês, de repente, não entenderem que é necessariamente ou a aprovação automática ou coisa do tipo. Não é isso. Vai ter conselho de classe, a gente vai debater, a gente vai o tempo todo mapear a participação de vocês, vai detectar as dificuldades de vocês. Os alunos, por exemplo, que entregarem mais da metade das atividades, né, eles de fato vão para o próximo ano, né? Mas isso não significa que eles irão sem que a gente tenha mapeado as suas dificuldades. Pode ocorrer do aluno ir para o próximo ano, mas com uma indicação de um estudo individualizado por conta das dificuldades que ele apresentou nas APNPs, né? Bom, e aí, já que eu estou falando nisso, vamos falar aqui sobre outra situação, que é uma pergunta que normalmente aparece, que é a seguinte: e se voltarmos ao modo presencial? E se tivermos vacina? E se todo mundo for vacinado? E se já for possível voltar para o modo presencial? Eu estou falando aqui com uma tentação de ir para a polêmica da vacina, mas eu não vou fazer isso, vou ficar quieto, né, vou seguir aqui a linha. Vamos imaginar, então, que sim, a vacina funciona, sim, a vacina foi para todos e está todo mundo imunizado e a gente já pode pensar em retornar presencialmente para a escola. Mesmo que essa decisão seja tomada, se isso ocorrer, por exemplo, no meio da estratégia de APNPs do segundo semestre, né, esse retorno não vai ser assim imediato. Ele vai precisar de um replanejamento. E muito provavelmente, não estou aqui dizendo que vai acontecer, só estou dizendo que existem grandes chances de acontecer. Esse retorno vai ser no modo híbrido, ou seja, parte com a PNP, parte no modo presencial. Mas isso só ocorreria com a vacina, tá, gente? Enquanto não tiver isso, pelo menos isso foi dito pelo próprio reitor. A gente segue com as atividades presenciais não pedagógicas. Desculpa, com as atividades pedagógicas não presenciais. Ó, falha aí. É isso. A Larissa tem uma pergunta aqui, né? Se os professores, como os professores irão explicar matéria nova e se eles vão postar vídeo também pelo Google Classroom? Beleza. Então, Larissa, os professores eles vão postar o material e aí isso vai exigir de vocês uma certa autonomia para a leitura e para se posicionar que não está entendendo, né, aquilo que leu, aquilo que assistiu. Os professores vão introduzir a matéria nova sempre a partir dessas postagens assíncronas. E com base no feedback de vocês é que ocorrerão esses momentos síncronos onde ele pode explicar melhor, orientar melhor, tirar dúvidas sobre aquilo que você deveria fazer naquela tarefa, né? Se eles podem postar videoaulas, sim. Existem uma grande diversidade de videoaulas no YouTube, né?
e aí fica a cargo de cada professor, se quiser usar uma videoaula dessas que já são públicas, né? Isso não é nenhuma ilegalidade. Assim, ilegalidade é você editar, de repente, uma videoaula que está postada no YouTube. Mas usar a videoaula do YouTube na íntegra para introduzir, por exemplo, o seu conteúdo, não tem ilegalidade nenhuma. Existirão professores que podem usar essa estratégia, contando com material que já está produzido por outros professores no YouTube. Existirão professores que poderão gravar suas videoaulas também, eles podem fazer isso se quiserem, não é obrigatório isso, né? E existirão professores que vão usar estratégias como postagem de texto, postagem de slides, enfim. Então, é possível, sim, realizar postagem de videoaulas. Mais alguma pergunta? Elisa, com relação a essa quantidade de número mínimo de atividades, com relação às atividades avaliativas, como eu disse, no mínimo 2 e no máximo 3, por disciplinas ou por grupo de disciplinas, no caso das atividades interdisciplinares. A Cara está perguntando se os livros didáticos que forem entregues no início do ano serão usados. Então, essa é uma questão, né? Porque o que acontece? Alguns alunos levaram esses livros para casa, outros deixaram esses livros nos seus armários aqui. Eu acho que vai caber a sensibilidade do professor nesse momento, né? Saber se os alunos estão com o livro lá, se não tiver, de repente, o livro lá, postar algum trecho do livro ou algum material que se assemelhe a esse conteúdo que ele vai trabalhar. Posso ler a pergunta aqui da Clara, Dilma? Pode, Anderson. Diz a Clara, como fica a questão dos vestibulares? Por exemplo, eu me formaria em 2021, estou fazendo vestibular sequenciado que só permite ingressar na universidade depois do meu ensino médio, o meu ensino médio estiver completo. Se eu me formar em 2022, mesmo que no início do ano, serei impedida de entrar, além também da questão do Enem. Quando fizermos na prática, não teremos o ensino médio completo. Então, Clara, deixa eu te explicar. A gente teve esse tempo de suspensão de calendário e nos debruçamos na construção dessas diretrizes. Nas instituições federais de ensino, por algumas ocasiões, a gente está vivendo, claro, algo sem precedentes na história, né? Uma suspensão de calendário por conta de um vírus que é extremamente letal e que tem uma taxa de contágio muito grande. Mas, em outros momentos, nas instituições federais de ensino, nós já vivemos situações similares de suspensão de calendário por conta de movimentos de greve, né? E aí, o que acontece é que, como existem hoje normativas federais que permitem que a gente organize o ano letivo, não repondo o total de dias, mas sim repondo a carga horária, existe aí uma previsão de calendário para tentar terminar o ano letivo de 2021 o mais próximo do fim de 2021, né? Mais tardar, atrasando aí, de repente, janeiro de 2022, né? Bom, e aí, se você está fazendo um vestibular sequenciado, eu imagino que essa instituição, sendo ela uma instituição pública, eu acho que as particulares também, estão sensíveis à situação que estamos enfrentando. Então, muito provavelmente, isso vai ser postergado. Caso isso não seja, já fica aqui a orientação. Caso isso não seja, você pode contar com algumas possibilidades. A primeira, né, de repente, entrar em contato com a secretaria desse vestibular da universidade que está realizando esse vestibular sequenciado para explicar a situação, né, e, se não houver jeito, judicializar a questão. Afinal de contas, você estaria concluindo o ensino médio. Uma outra possibilidade seria você, já no terceiro ano, pensar numa alternativa para acelerar essa conclusão. Digo isso porque os alunos do terceiro ano, isso também está garantido lá nas diretrizes, eles poderão acelerar a sua conclusão em algumas semanas antes do término, né, do ano letivo, né? Então você pode, com base nesse calendário,
tentar solicitar a aceleração da sua diplomação, né? Caso isso também não te atenda, porque, né, pode ser que, imaginando aqui um contexto, que a instituição está insensível ao que estamos enfrentando, e que ela mantenha os prazos, e que seja, de fato, a situação tocada dessa forma, existe também a alternativa de você, por outros meios, conseguir essa conclusão do ensino médio, né? E aí, contando com, de repente, alguma outra instituição. No IFRJ, essa conclusão vai ser feita dessa forma. A gente vai repor esse calendário dessa maneira, garantindo para o terceiro ano uma aceleração, mas que é uma aceleração que abrevia em 2 semanas, se eu não me engano, antes do término, essa diplomação. Eu não sei se eu te ajudei, mas é isso. Entendeu? Tranquilo, Clarinha. A gente Saudade de precisa você. buscar as coisas no armário e quer marcar com você um horário. Oi? A Juliana precisa pegar as coisas dela no armário e gostaria de marcar com você um horário. Ah, legal. Juliana, olha só. Sempre vai ter alguém da direção no campus, terça e quinta-feira da semana, né? Se você pudesse se organizar para poder chegar no final da manhã ou no início da tarde, né? A gente pode, estando aqui, a guarita não está liberada, a instituição está fechada, mas aí os vigilantes vão falar comigo que tem um aluno querendo acessar o armário dele e eu libero a entrada para que você possa pegar esse armário. Só gostaria que você tivesse todos os cuidados para vir para a escola. Se você puder que alguém traga você para cá, vai ser melhor. Se não puder, se tiver que vir de ônibus, então que você tome um cuidado redobrado, venha de máscara e de tudo para poder vir aqui pegar seu material com segurança, tá bom? Mais alguma pergunta? Se você esquecer alguma coisa e tenha que pegar na Cotur, nesses horários, na terça e na quinta, a Cotur está funcionando, tá? Então vocês podem vir aqui na Cotur, nos achados e perdidos, e ver se o que você esqueceu está por aqui. Sim, Fernanda, o critério para passar é a participação, é a interação, né? A gente está migrando para essa estratégia e a gente, na verdade, vai tentar, ao máximo, estimular que vocês não só participem, mas que vocês digam aquilo que entenderam, aquilo que aprenderam, né, no desenvolvimento das APNPs. Mais dúvidas? Bom, eu vou dar um tempo aí para a galera digitar mais alguma coisa no chat e vou dar um recado final e depois eu gostaria de passar a palavra para a Gleice, para a Gleice falar um pouco de alguns reforços que eu disse ontem, com relação ao auxílio emergencial e com relação também à nossa semana acadêmica que está chegando, né, gente? A semana acadêmica de novembro. Mas para finalizar a minha parte aqui, rapidamente, né, eu gostaria de dizer para vocês que a gente vai disponibilizar um canal de comunicação para qualquer dificuldade que vocês estejam enfrentando no desenvolvimento das APNPs, né? Se você estiver vivendo alguma dificuldade, se você perceber alguma situação ou viver alguma situação inadequada no desenvolvimento das APNPs, a gente está criando um canal para essa comunicação, né? Esse e-mail ainda não está pronto, mas muito provavelmente ele vai ficar pronto hoje ou amanhã. O e-mail vai ser ifrj.edu.br, né? Esse canal de comunicação, inclusive, apareceu no terceiro vídeo lá da apenas por 3 minutos, né? Aqueles vídeos curtos lá sobre a PNPs. E é o canal de comunicação. Para além disso, foi dito na reunião do Consup que, por meio de uma resolução, seria criado um comitê para acompanhamento das APNPs no campus. A gente ainda está aguardando o Conselho Superior publicar essa resolução. Mas enquanto a resolução não for publicada, se por acaso começarmos as atividades letivas sem essa resolução,
a gente vai ter como canal de comunicação aí esse e-mail, tá bom? Opa, a Elis perguntando aqui, como funcionarão as provas? Qual será o limite? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Qual será o limite de tempo para entregar? Ela será enviada pelo Google Classroom também? Então, Elis, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, a gente está migrando com uma estratégia nova e a gente, obviamente, fica com um olhar muito ainda presente naquilo que a gente viveu na escola convencional, né? Então, assim, o professor, de repente, pode enviar uma lista de exercícios como prova, dar um prazo para vocês resolverem e retornar essa lista? Pode sim. Mas o professor também pode avaliar de outras formas, por outras estratégias. Não necessariamente dessa maneira. Mas deixa eu te adiantar. Não vai rolar aquela situação do tipo, vou dar uma prova, então agora essa prova vai ser, eu vou postar agora essa prova e vocês têm 30 minutos para fazer essa prova e me responder. Não, isso não vai acontecer pela própria natureza do que a gente está organizando, né? Postagens, com prazo, com retorno. Então, essa adrenalina vocês não vão viver. Mas caso vivam, vocês podem acionar pelo apnp.csg@frj, podem acionar essa situação que a gente vai atuar e tentar resolver essa questão junto ao professor, né? Como também não vai rolar prova síncrona, né? Tipo, vamos então marcar uma videoconferência, aí tá todo mundo na tela, aí o professor projeta a prova na tela e fala, aí galera, 30 minutos para vocês resolverem agora, coloca as respostas no chat. Não vai rolar isso, gente. Não vai rolar isso. As atividades síncronas são só para tiradas de dúvidas, tá bom? Não vai rolar a avaliação de forma síncrona, beleza? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Respondi para Elis, respondi para Fernandinha, tá tudo certo? Elisa Silva. Elisa Em Silva. caso de transferência para outra instituição, como isso vai funcionar? Por exemplo, aqui o primeiro semestre é acabar no meio do ano que vem, porém a outra instituição está mais avançada no conteúdo. Como irá funcionar essa transferência? Então, essa transferência ela é possível e vai funcionar do jeito que funcionava antes, eu entendo. Você primeiro entrando em contato com a instituição que você gostaria de iniciar, né? E aí eu acredito que no contexto das instituições federais, né, talvez a instituição que esteja um pouquinho mais avançada nessa questão seja o Instituto Federal Fluminense, que tenha começado as APNPs um pouco antes da gente. E talvez por isso tenha isso. Aliás, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para apresentar a professora Carolina Helvas, está aí com a tela aberta para vocês. A professora Carol, ela vem, inclusive, do Instituto Federal Fluminense, né? E ela é a professora de biologia, né? A professora Érica foi para o Instituto Federal Fluminense por razões pessoais, né, para ficar mais próximo, assim como a professora Carolina veio para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, para o IFRJ, também por razões pessoais. Houve, então, essa permuta entre as professoras. Eu queria aqui, então, desejar boas-vindas para a professora diante da sua turma, né, e dizer que vocês também estarão em ótimas mãos, assim como estavam com a Érica. Mas voltando aqui à questão, para a Elisa, no âmbito das instituições federais, talvez o IFE, o Instituto Federal Fluminense, é que esteja um pouquinho adiantado. O IFRJ está começando agora as APNPs, e o Pedro II não tem a PNP letiva, até o momento, né? Agora, se a ideia for a transferência para alguma instituição particular, que já esteja tocando isso desde o início, e que possa, de repente, adiantar a sua situação, segue a mesma ideia. Assim, você vai ter que entrar em contato com a instituição de destino que você pretende ir, né? E aí nos informar o que você precisa de documento para oficializar essa transferência junto à nossa secretaria. Normalmente, as instituições de destino exigem um histórico e uma declaração de que você estava com a matrícula ativa. Isso já é o suficiente para realizar essa transferência. Tá bom, Elisa? Apesar de ficar triste, gostar querer que você permaneça aqui conosco, eu entendo que é uma escolha que vocês podem fazer. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta, meu povo?
Carol, você quer falar alguma coisa? Só dizer que eu estou muito feliz em conhecê-los, mesmo que virtualmente, e estou ansiosa para interagir com essas turmas, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Carol. Obrigado, amiga. Gleice aqui está me lembrando de uma coisa importante. A adesão à estratégia de APNP não é uma adesão obrigatória, tá, gente? Assim, claro que no primeiro movimento está todo mundo dentro, né? Mas vai ser possível trancar a sua matrícula se você não quiser aderir a essa estratégia e quiser, de repente, retornar para a escola só quando for possível o modo presencial. Você vai poder trancar a sua matrícula a qualquer momento, né? O período de trancamento ele está garantido desde o início até o dia 28 de janeiro. Então, vocês podem realizar esse trancamento a qualquer momento. E esse trancamento, ele não conta, não afeta o tempo para você concluir o curso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe aí um tempo para essa conclusão. Todo aluno tem, né? No caso de alunos que tenham uma situação com muitas retenções, enfim, existe um limite, um teto de tempo para a conclusão do curso. Esse trancamento não contabiliza para esse tempo, tá bom? Mais alguma pergunta? Até então, não. Beleza. Amiga Gleice, você quer falar um pouco sobre a questão do auxílio emergencial e sobre a semana acadêmica? Quero sim, gente. Bom dia ainda, bom dia para todas e para todos. Quero dizer que é uma felicidade poder ver que estão todos aqui, estão todos bem, né? Estamos passando por um momento ainda muito difícil, né? Sobretudo para a saúde pública e para a saúde de todos nós, em modo especial, mas também para a educação pública brasileira. Então, assim, é com alegria que a gente recebe a todos, mas também de uma certa tensão também, né, de saber como que a gente vai ter esse novo momento de trabalho, né. Fosse no campus, nós estaríamos lá no nosso auditório, recebendo a todos vocês, né, teríamos feito lá um café, e estaríamos conversando sobre esse retorno, né, nesse modo presencial, nesse modo à distância, que vocês também não abrem as câmeras, né, é bem estranho também falar assim, com as telinhas todas fechadas, mas desejo que todos e todas estejam bem. Queria fazer algumas falas breves com vocês. A primeira, e que eu considero mais importante nesse momento, que é em relação ao auxílio conectividade, que foi uma estratégia do IFRJ, para possibilitar o acesso, né, aos equipamentos e acesso ao chip, de acesso à internet para os estudantes do IFRJ, de modo geral. Esse processo seletivo ele foi um pouco controverso dentro do IFRJ, né, especialmente por ter sido pelo sistema SIGA-A, que é um sistema que muitos estudantes não conheciam muito bem, mas ele aconteceu, né, a primeira chamada foi lá em setembro, né, a inscrição toda pelo SIGA-A, que foi de 17 a 27 de setembro, a segunda chamada foi agora em outubro, de 10 a 20 de outubro, e a gente tem lá no site do portal do IFRJ os estudantes que foram atendidos com a primeira e com a segunda chamada. Eu vou só trazer os números aqui para que vocês tenham noção do número total de estudantes, né? Na primeira chamada, a gente teve, então, 57 inscrições solicitando o chip de acesso à internet e 90 inscritos solicitando o tablet, né? Na segunda chamada, que a gente já considerou um número pequeno de estudantes, e na segunda chamada nós tivemos apenas 11 inscrições solicitando o chip e 20 estudantes solicitando o tablet. Isso para todos os cursos, né, que o IFRJ oferta, não apenas para o curso de administração. Então, assim, no momento, a gente ainda não recebeu os equipamentos e nem o chip, né? Então, essa compra foi uma compra feita diretamente pela reitoria, né? Essa compra não passou pelo campus, foi uma compra feita direta pela reitoria, e aí
A reitoria informa para a gente, né, quando esses equipamentos chegarem, e a gente agenda a entrega com vocês no campus, né? A gente vai se comunicar com vocês lá pelo portal do Instituto, mas também por e-mail, né, nos grupos que a gente já tem mantido contato com vocês. Então, a situação nesse momento é que nós não recebemos ainda, né, os equipamentos, e a gente ainda não tem uma data prevista para essa entrega, né? A data do edital era lá no dia 9 de outubro, mas esses equipamentos ainda não chegaram. Então, assim que esses equipamentos chegarem, a gente faz o contato com vocês para a entrega, né, desse material. E aí tem uma outra questão que eu acho bem importante para conversar com vocês, que é em relação ao auxílio emergencial, né? Lá em março, quando a gente fez a suspensão de calendário, a reitoria publicou uma portaria, né, uma regulamentação, na qual ela convertia todos os auxílios que vinham sendo pagos aos estudantes em auxílio emergencial. E aí esse auxílio passaria a ser um auxílio financeiro pago na conta do estudante, né? Então, desde março, o que a gente paga é esse auxílio emergencial. Hoje a gente paga para 254 estudantes de todos os cursos, né, que são ofertados no campus. E aí, uma das regras desse atendimento era que ele que ele perdurasse enquanto perdurasse a suspensão do calendário escolar, né? Então, assim, o calendário escolar, ele já está valendo novamente, né? Acabou essa suspensão do calendário, por conta das atividades acadêmicas não presenciais, mas nós ainda não temos alguma orientação da reitoria sobre se esses alunos que permanecem em atendimento permanecerão em atendimento, já que a primeira condição era que esses estudantes estivessem, era a situação do calendário suspenso, ou se a gente vai reabrir edital de auxílios, né, para atender outros estudantes. Então, assim que a gente tiver uma outra informação, a gente também passa para vocês. E, por último, eu queria conversar um pouco com vocês em relação à nossa Semana Acadêmica de 2020, né? A Semana Acadêmica de 2020, ela já está agendada, ela vai acontecer nos dias 23 e 24 de novembro, e ela vai ser totalmente virtual, né? Então, assim, nós estamos organizando aí um conjunto de atividades para que os estudantes participem. A gente vai buscar relacionar as atividades da semana acadêmica com as ações, com as atividades acadêmicas não presenciais, para que a participação de vocês nessas atividades seja considerada também atividade letiva, né? Então, assim, em breve a gente vai fazer a divulgação da nossa programação. E aí queria falar em especial para o estudante que participa de projeto de pesquisa ou de extensão com o seu orientador, com o professor que te orienta, que a gente vai inscrever, está aberta ainda a inscrição, que dentro da semana acadêmica a gente tem a jornada de iniciação científica, e aí na jornada de iniciação científica o estudante que desenvolve pesquisa, desenvolve extensão, ele é convidado, né, a apresentar os resultados parciais da sua pesquisa, das suas atividades de extensão. E aí eu peço a vocês que conversem com os professores de vocês, que são orientadores, para que vocês inscrevam as atividades. Esse ano, como a gente não vai ter aquele formato do pôster, né, que era o formato que a gente conhecia, o estudante ele pode tanto gravar um vídeo apresentando os resultados parciais ou integrais do seu trabalho, quanto elaborar um PDF, uma apresentação, ou ainda participar verbalizando, né, apresentando oralmente o resultado da sua pesquisa, do seu projeto. Então, assim, a gente vai começar em breve a divulgação, e aí a gente vai estreitando aí os vínculos de comunicação com vocês, né? Sejam todas e todas bem-vindas para essa nova etapa, que vai exigir aí muita paciência e dedicação de todos nós. Gratidão, Gleice. Valeu. Tem mais alguma pergunta aqui? Eu acho que foi Elisa, isso, Elisa, perguntou o seguinte: para que exatamente será usado o SIGA-A? Né? Ótima pergunta. O SIGA-A, Elisa, ele permite que vocês, como estudantes, através do cadastro no SIGA-A, que vocês acessem documentos, inclusive o edital de conectividade, a inscrição do edital de conectividade se dá também através do SIGA-A. Então, esse é um primeiro ponto que já o coloca num grande grau de importância. Segundo, mesmo nós aqui
tendo optado pela plataforma do Google Classroom, o SIGA ele apresenta uma turma virtual. E nessa turma virtual do SIGA serão também alimentadas informações sobre o desenvolvimento do que está sendo feito no Google Classroom. Tá? E terceiro, com esse cadastro no SIGA, você consegue verificar se o professor já lançou a nota, né? Você consegue verificar o andamento do seu boletim. Então, o SIGA continua sendo muito importante, mesmo que a gente esteja concentrando os nossos esforços no Google Classroom, o SIGA continua sendo um sistema importante para vocês continuarem acompanhando tudo. Tá bom? Anderson, a Ingrid quer fazer uma fala. Fala, Ingrid. Namastê. Oi! Que eu estou no celular, peraí. Deixa eu só... Tudo bem, gente? Bom dia. Primeiro quero desejar muita saúde a todos e todas, prazer rever vocês por aqui, mesmo que seja à distância, morrendo de saudade das duas turmas, né? A primeira não deu tempo da gente se conhecer, mas a gente vai no processo se conhecendo, teremos os próximos anos pela frente. O segundo ano, muitas saudades dos processos, desejo realmente que vocês estejam caminhando bem com as famílias, que as famílias também estejam bem. Nós estamos aí construindo as possibilidades dessa PNP possível, né? No nosso caso da educação física, nós vamos fazer um trabalho integrado de interdisciplinar com sociologia e filosofia. Esperem novidades, a gente, né, uma junção, uma tentativa de fazer algo lúdico, divertido, com sensibilidade, com temas que sejam para os jovens, né, pensando em vocês, para vocês, e que vocês curtam e gostem, e que seja algo leve para vocês e para nós também. Que nós possamos fazer desse momento, que não é o mais fácil das nossas vidas, o momento possível e de encontros, né? Então, eu queria aproveitar e convidar vocês, eu acho que muitos de vocês já sabem que nós estamos com um projeto que nós criamos durante a pandemia, eu e a professora Flávia Turino de Filosofia, o projeto Respira, o projeto de meditação, yoga, alongamento e relaxamento. Nós estamos com as inscrições abertas até amanhã. Para fazer a inscrição, tem que ir lá no Instagram do projeto, Respira IFRJ. E hoje a gente vai ter a segunda live do projeto, né? O tema é yoga e meditação e os desdobramentos disso para a nossa saúde mental e diminuição do estresse. É um professor de educação física, que hoje também é professor de yoga, é meu professor de yoga, então vai ser um prazer, né, estar com ele hoje na live, vai ser às 19 horas, no canal do IFRJ em Ação. Se vocês quiserem saber um pouco mais de informação, entra lá na página do Facebook da gente, Respira IFRJ, e da página do Instagram, Respira IFRJ, tá bom? Então é isso, dando os recados para vocês, um abraço bem apertado, bem acolhedor, que eu sinto muita falta de vocês e da nossa quadra lotada, mas daqui a pouco a gente tem certeza que isso vai retomar e a gente vai ser mais feliz ainda do que já fomos. Beijão para todos, colegas também, professores e professoras que estão aí na live, no encontro. Um beijo a todos e a todas. Beleza, Ingrid. Mais alguma dúvida, gente? Então, se não temos mais dúvidas, deixa eu finalizar relembrando a importância de que vocês agora criem seus e-mails, né, no padrão que a gente recomendou e preencham aquele formulário para que a gente possa realizar esse primeiro momento de criação de turmas. Lembrando também que esse primeiro momento de criação de turmas não vai envolver agora postagens letivas, nem nada disso, né? Mas seria importante já nós começarmos esse movimento para, inclusive, mapearmos da turma os que estão presentes, né? Da turma que nós tínhamos no modo presencial e na turma que nós estamos construindo agora no modo virtual. Tá bom, queridos? Beleza? Podemos encerrar por hoje, então? Bom, queria agradecer a audiência, a participação de todos e todas, né? Dizer que a gente vai fazer essa estratégia de ensino da melhor maneira possível, como é característico aqui do Campus São Gonçalo, e passar a palavra para a Dilma, se ela quiser falar alguma coisa
agradecer, Renato, algum outro professor que queira falar nesse momento final, antes de eu encerrar a gravação. Se quiserem falar alguma coisa. Não, Um prazer ver a tá... todos. Até a semana que vem. Quer dizer, quando chegar o material. Desculpa aí. Tranquilo, Fabiano. Um beijo para todo mundo, só isso. Um beijo. Estou com saudade de todos. Beijo, pessoal. Beleza, gente. Agradeço então, viu? Vou interromper aqui a gravação. Beijo em todos e todas, fiquem bem. E vamos fazer isso com calma, né? E as postagens vão só rolar quando a primeira leva do edital for atendida. Beleza? Um abraço. Vou interromper aqui a gravação.